Hoje, vamos entender que somos anjos que foram expulsos do céu por causa dos nossos pecados. Vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A razão de Jesus ter vindo à Terra foi para buscar e salvar aqueles que se perderam. Vamos para o versículo correspondente no Evangelho de Mateus, capítulo 9, para confirmar isso de novo. Vamos para o capítulo 9, versículo 12. Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos. Quem ele veio chamar? E sim pecadores ao arrependimento. Em outras palavras, todas as pessoas são pecadores que se perderam do céu. É a santa vontade de Deus encontrar os pecadores perdidos do céu para guiá-los ao arrependimento e à salvação. De acordo com o Evangelho de Mateus, capítulo 9, ele disse: eu vim chamar pecadores. Então, vamos descobrir a gravidade do nosso pecado na Epístola aos Romanos, capítulo 6. Quando lemos o capítulo 6, versículo 20, está escrito: porque, quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que, agora, vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Está escrito que o salário do pecado é a morte. Legalmente, o resultado do nosso pecado foi a pena de morte. Isso significa que o nosso pecado deve ter sido grave, certo? Em uma corte de justiça, a pena de morte é dada àqueles que cometem um crime tão severo que é imperdoável. O pecado que cometemos no céu deve ter sido muito severo. Como um exemplo, Deus mostrou isso para nós, por meio do rei da Babilônia. Vamos ver isso no livro de Isaías, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Por meio do exemplo dele, o pecado que cometemos foi a tentativa de tomar o trono de Deus. Em outras palavras, nós também cometemos rebelião junto com a estrela da manhã, o filho da alva. De acordo com o livro do Apocalipse, capítulo 12, está escrito: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. A cena registrada na Bíblia mostra: Satanás foi atirado para a terra e, com ele, os seus anjos. O pecado que cometemos no céu foi de nos exaltarmos à mesma posição de Deus. Os que estavam envolvidos no esquema da estrela da manhã, o filho da alva, de tomar o trono de Deus, seja direta ou indiretamente, foram todos expulsos para a terra. Toda a humanidade recebeu a pena de morte quando foi expulsa para a terra. Por esse motivo, Jesus disse que ele não veio para a terra para chamar justos, e sim pecadores. Entre os pecadores estavam os filhos celestiais, que, sem saber, foram envolvidos na rebelião.
Deus estabeleceu a aliança, que nos dá a oportunidade de nos arrepender e de sermos perdoados de nossos pecados. Vamos ver mais um versículo na Epístola aos Efésios, capítulo 1, para aprendermos sobre a aliança que foi estabelecida para remover os nossos pecados. Epístola aos Efésios, capítulo 1, versículo 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão do quê? Dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Somos perdoados pelo sangue de Jesus. Como podemos receber o sangue que nos dá o perdão de pecados? Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: Ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Dessa forma, Deus preparou a Páscoa. Vamos para a cena, onde eles comeram a Páscoa, no versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para o quê? Para a remissão de pecados. Foi assim que Deus nos ensinou a receber a remissão de pecados. A promessa do perdão de pecados, por meio de seu sangue, pode ser encontrada na festa da Páscoa. De acordo com o Evangelho de Lucas, capítulo 22, a aliança que Deus nos deu para o perdão de pecados é a nova aliança. Vamos ver o versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Vamos para o versículo 19. E, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, oferecido por vós. O que ele disse? Ele não nos ensinou a fazer isso? Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice do quê? Da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Se não guardarmos a nova aliança, não podemos receber o perdão de pecados. Em outras palavras, não podemos escapar do grave pecado que cometemos no céu. Irmãos e irmãs, vamos dar eterno louvor ao Pai e à Mãe pela sua graça, já que eles não desertaram a nós, pecadores celestiais, e sim nos guiaram para Sião, onde a verdade da nova aliança é guardada. Eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.